Não tem, ó. Eu te ensinei a sentar cada um dos seus gatos. Vira pra frente e presta atenção aqui. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de lendas, para que vocês possam conhecer isso das mais diversas questões mitológicas e lendárias espalhadas ao redor do nosso planeta. E o mês de agosto é o mês que nós comemoramos o mês do folclore brasileiro, da cultura popular brasileira, especialmente das lendas do folclore brasileiro. E por isso hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas lendas. Mas antes de entrarmos nas lendas, vamos fazer uma distinção, uma separação, uma diferenciação entre mito e lenda. Qual é a diferença entre o mito e a lenda? Ambos são histórias fantásticas, que podem ser consideradas histórias inventadas. Nos mitos nós temos deuses. Na lenda nós temos seres fantásticos, entes fantásticos. Mas que não são deuses. Então aqui tem a diferença. Todo mito envolve uma explicação sobre a origem de alguma coisa, ou sobre as origens. Já as lendas, elas são histórias com fundo moral. Tentam transmitir algum ensinamento ou algum comportamento que a gente deve ter. E todo mito tem ritos, está ligado à religião e a ritos, né? Ou rituais. Então aí nós temos a diferença. A lenda geralmente é uma mistura de várias religiões, dentro de uma religião só. E não tem um ritual para atualizar, a não ser a contação de histórias. As lendas sempre foram contadas geralmente à noite. Porque boa parte das lendas são figuras horripilantes que causam medo. E o medo, ele é, de alguma maneira, muito importante no nosso processo de desenvolvimento. Crianças e jovens, adolescentes, gostam muito de histórias de terror. Por mais que fiquem cagando de medo, custem a dormir, depois fiquem se borrando, eles gostam de ouvir. Por quê? São histórias que mexem no nosso inconsciente, com o mais profundo do nosso ser, com a nossa essência, né? E por isso que a lenda, aí nesse aspecto a lenda se diferencia do mito. Tanto o mito quanto a lenda são histórias. Mas não envolve Deus, está ligado à religião, tem rituais, tem as origens, ou tem seres fantásticos que tentam transmitir a moral da história. Hoje nós vamos conhecer 3 lendas do folclore brasileiro. Que não são bem do folclore brasileiro, né? Mas algumas delas acabaram de alguma maneira vindo parar. A lenda, por exemplo, da bruxa. Essa lenda ela pode variar de feiticeira, benzedeira para algumas regiões. No meu tempo tinha muito disso, hoje não sei se ainda tem. Tinha mulheres que eram ou benzedeiras, aqui tem benzedeira que está cuidando? Geralmente a bruxa é uma senhora muito idosa, né, cheia de verrugas, com o tempo o corpo é cheio de verrugas. Ela tem o controle e o poder de fazer as benzeduras, fazer as plantas, fazer os chás, as coisas para poder curar as pessoas, né? Eu, quando criança, né, na verdade quando era bebê ainda, né, não era muito criança ainda, minha mãe morava na roça, na Gameleira, na Dona Arina. É uma corruptela que é o distrito de Estrela do Sul. E lá em Dolharina, na Gameleira, eu comecei a dar algumas coisas no corpo, umas manchas vermelhas no corpo. Eu ficava chorando. Minha mãe me trouxe para Uberlândia, levou no médico, o médico não conseguiu saber o que era. Ela me levou no benzedor, na verdade era a bruxa, seria um bruxo, né? Um benzedor. Era o Neném Guimarães. Eu lembro do Neném Guimarães lá na Gameleira, a gente morria de medo de passar perto da casa dele.
porque falava que ele sequestrava crianças e fazia rituais macabros com crianças. Né? Sempre tem essas falas aí sobre as benzedeiras. Hoje tem as mães de santo também, são chamadas de figuras aí demoníacas, ou que relacionam-se com os demônios. Né? As religiões de matriz africana têm esse preconceito, essa demonização. Mas eu lembro que minha mãe me levou no Nenê Guimarães. A Nenê Guimarães falou: não, isso aqui não é um tipo de doença. Na verdade, ele foi picado por berne, né? Por um mosquito que bota ovo na gente, vocês sabem o que falar de berne já? É um mosquito, esqueci o nome do mosquito, mas ele bota um ovo na nossa pele. E aí esse ovo vai virar da larva e depois vai virar um mosquito berne de novo. Né? E aí ele foi espremendo. E saindo os bernes de mim, das manchas vermelhas, na verdade, era o bichinho que estava dentro, e saindo os bernes, as larvas. E aí tirou quase todos, tinha mais de 20 bernes no corpo. Pois é. Eu fui picado desse mosquito com certeza, que não viu, e ele foi depositando os ovinhos ali, no corpo todinho. Né? Aí teve 3 que ele não conseguiu tirar, esses 3 teve que levar para fazer tipo uma cirurgia para arrancar os bernes, não conseguiu tirar. Então, isso acabou deixando algumas marcas no meu corpo, duas marcas na costela, que é um desses bernes que foram mais profundos ali. Mas foi graças a uma espécie de bruxa, né? Ou de bruxo, no caso da Nenê Guimarães era um homem. Mas sempre tem essa figura, geralmente é mais feminina. E vem da Europa medieval e vem também das culturas antigas. Essa figura da bruxa geralmente é a mulher que não se submete à religião oficial, mas que cria os seus próprios rituais. E seus rituais que muitas vezes curam e ajudam pessoas. Mas por conta desses poderes, ou dessa sabedoria, essa mulher é demonizada, porque na cultura patriarcal o homem é mais importante. E a mulher deve ser submissa. E quando a mulher não é submissa, quando a mulher, geralmente as mulheres são mulheres militares, ela tem a senhorinha, essa senhorinha aqui em Capurama, né? Na Uberlândia tem também algumas ainda, essa cultura também que acabando, meio que desaparecendo, infelizmente. Essas mulheres sábias que tinham uma espécie de xamãs, contato com o espiritual, que ajudavam as comunidades no processo de cura. Então, é uma lenda que tem uma moral na história, na verdade é uma moral meio que contraditória, né? Meio que negativa, porque é uma moral que demoniza as mulheres, principalmente as mulheres que estão sofrendo. Então, nesse aspecto é extremamente negativo, essa lenda. Outra lenda que nós temos é a cabeça de cuia. Já ouviu falar dessa lenda? Sim. Já? Quem ouviu? A mãe fez o nosso menino que só tinha osso, e não tacou osso na cabeça da mãe, para a mãe casar, né? Não, foi o pai. É uma lenda do Piauí, do rio Parnaíba, que um menino chamado Crispim, que era extremamente inteligente, ligado com a mãe, e numa dessas oportunidades ele jogou um osso de peixe, um osso de alguma coisa que eles estavam comendo ali, na mãe, ele brigou com ela, aí a mãe foi e amaldiçoou ele. Aí ele virou uma espécie de entidade das águas, um monstro das águas, um ser que ficava nas profundezas do rio Parnaíba e precisava se alimentar de 7 virgens para quebrar a maldição da mãe. Né? E aí eles explicam que toda pessoa que desaparece ou morre afogada no rio Parnaíba foi obra de um cabeça de cuia. Né? Ele teria que ficar 49 anos sob esse castigo ou devorar 7 virgens. Uma virgem, pelo menos por ano, para poder se libertar da maldição da mãe. E aí essa é uma lenda que tem uma moral da história, né? Que é a moral da desobediência, para crianças não se tornarem desobedientes, porque as crianças vão virar um monstro. É uma cabeça de cuia. A cabeça de cuia era um monstro que tinha corpo normal humano, mas só que tinha a pele esverdeada, que eu vivia na água, no lodo, e a cabeça de cuia. Uma coisa mais estranha. E temos também a lenda da cabra cabriola. Conhecem a lenda da cabra cabriola? É uma cabra humanoide que pega
é uma cabra com aspectos demoníacos. E aí entra os animais de chifre, que na mitologia cristã são associados geralmente ao demônio, a Satanás, ao diabo. Essa entidade, a cabra cabriola, ela sai durante as noites, né, para procurar crianças que estão na rua, que não voltaram para casa. É um mito também, tem um fundo moral aí, né, para poder fazer com que as crianças não saiam para a rua sozinhas à noite. A cabra cabriola, ela ataca, e principalmente crianças que estão sozinhas vagando pela rua, ou crianças que são deixadas pelos pais. Tem uma história de crianças que eram irmãs. A mãe trabalhava à noite, e aí a mãe saiu para trabalhar, a cabra cabriola foi até a casa dessas crianças. E aí fingiu ser a mãe, usando a voz da mãe, porque tinha poderes de metamorfosear, de mudar de forma e também de mudar de voz. E fingiu que era a mãe das crianças, as crianças abriram a porta, chegou lá, a cabra cabriola foi e devorou as crianças. Né? Então, é um mito também que busca dizer o seguinte: quando chegar alguém estranho, em horário que você está sozinho em casa, não abra a porta, né? Porque pode ser. Oi? Oi? O desconhecido, né? Nunca abra a porta para o desconhecido e nunca ande sozinho. Oi? Justamente, né? Porque aí você tem que tomar cuidado. Você pode achar que é alguém conhecido e fala abrir a porta, não é. A voz da mãe é a voz familiar. Às vezes você escuta alguma coisa, você acha que é alguém, algum parente, algum conhecido, você vai abrir a porta e não é. E hoje em dia nem dá para ouvir isso, né? Geralmente é uma rainha nas cidades, então é preciso dar muito mesmo. Às vezes fala que é alguma coisa, alguém. É igual ligação também, não tem ligação, né? O computador. Aí finge que é alguém, a pessoa vai cair no golpe. Não colocar a vassoura na porta para a visita ir embora, né? Se a visita vai embora, você coloca a vassoura dentro da porta. O cervo, na mitologia indígena, é o Anhangá, que os cristãos depois transformaram em demônio, mas os indígenas, o cervo é o veado, né? É um veado branco, com óleo de fogo, que é o protetor das matas. Né? Talvez tenha sido essa entidade. Eu sei de uma história mais ou menos parecida com essa, de algumas pessoas que sobreviveram na Amazônia, o avião caiu lá e ficaram um tempão rodando lá. Mas aí nunca ouvi essa história de que eles foram cuidados por um ser enviado, não. Mas eu sei que na mitologia indígena, né, nas lendas indígenas, tem a do Anhangá. O Anhangá é o espírito da floresta. E ele é um cervo, um veado branco, com óleo de fogo, e que ele protege a floresta, protege os animais, de caçadores que querem destruir, coloca fogo na mata, que mata bicho mais do que precisa. Geralmente você caça para comer, às vezes você mata sem ser para comer, só por maldade, os bichos, os animais. Né? Mata mais do que você precisa comer. Boitatá também, é uma outra lenda, outro mito. Na verdade é lenda, não é uma divindade. Outra lenda do folclore brasileiro, mas aí depende da região.
A do Anhangá é mais aqui na região sudeste. O Boitatá é mais na região norte e nordeste. O sudeste que tem e o Boitatá, na verdade, tem explicação científica também, que é o chamado fogo fato. Vocês já ouviram falar do fogo fato. Em regiões pantanosas, algumas regiões também que tem muita matéria orgânica no subsolo, essas regiões elas liberam alguns vapores, alguns gases inflamáveis. Então, se tiver qualquer risco ali, né, alguma fagulha de fogo ou alguma faísca, isso faz com que o chão comece a pegar fogo, porque são gases que saem do chão, né, do subsolo. Aí às vezes faz um risco assim, porque fica parecendo um risco, né, do fogo, sai do chão, né, tipo os gases saem assim. Fica parecendo uma cobra, né, a cobra com fogo, tá pegando fogo. Aí essa explicação científica para essa lenda. Então, beleza aí? Aprenderam as lendas de hoje? Então, a partir dessa narração, dessa contação, dessa história aqui, vocês vão desenhar aí, né, escolher um desses três para desenhar, vou desenhar para trazer para que eu possa dar o visto, beleza? Hoje é isso aí. Mas, professor, você já deu o visto no texto? Então, mas eu vou dar o visto no desenho, né?